Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar a nossa semana 2, né, do volume 2. A gente vai falar um pouquinho sobre o movimento uniformemente variado, tá? Que é um movimento que ele vai ter aceleração, tá? A gente falou da primeira semana do movimento uniforme, que é aquele que não tinha aceleração, e agora a gente vai falar sobre o movimento uniformemente variado, tá? Que é o movimento que tem aceleração. Então, para a gente começar, a gente tem que entender como que a gente faz para calcular essa aceleração, né? Esse é o primeiro caso que a gente precisa analisar. Então, vamos lá. Olha só, deixa eu colocar a apresentação aqui. E nós vamos ter como exemplo, a princípio, uma tabelinha, tá? Que vai mostrar para a gente o quê? Como que a velocidade está variando com o passar do tempo. Então, nessa tabela, está sendo mostrado aqui, ó, que a velocidade num determinado tempo, né, que foi chamado de zero, ela vai ser zero, certo? No outro tempo, que é um 1, ela vai ser 2. Depois, no tempo 2, ela vai ser 4. No tempo 3, ela vai ser 6. E no tempo 4, ela vai ser 8. Com essas informações, gente, nós conseguimos calcular a nossa aceleração. Nós já aprendemos a calcular a aceleração, né? A formulazinha da aceleração é o ΔV dividido pelo ΔT, tá? Onde o ΔV é a variação da velocidade. Então, a variação da velocidade vai ser ó, o 8 menos o zero, né? A velocidade final menos a inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Então, fica 8 dividido por 4, que dá 2, certo? E o que significa essa aceleração de 2, gente? Significa que a cada 1 segundo, a velocidade do móvel está aumentando 2 metros por segundo, tá? Isso que significa. Então, toda vez que aparece uma aceleração, ela vai estar indicando isso, quanto que a velocidade vai estar variando. Sempre quando a gente falar do movimento uniformemente variado, nós vamos estar falando de movimentos em que a velocidade ela é variável, que foi o que eu coloquei aqui, ó. A velocidade ela é variável. Porém, ela não é variável de uma maneira que a gente não consegue perceber essa variação. Ela é variável sempre de uma maneira que vai ter uma regra de formação por trás dela. Isso acontece por quê? Porque a aceleração é sempre constante, tá? Então, a nossa velocidade ela vai ser variável, porém a nossa aceleração vai ser constante, ok? Essa aceleração pode ser positiva, como é esse caso aqui, ou ela pode ser negativa, como é esse caso, né? Com o passar do tempo, a velocidade vai diminuindo. Seria você pisar no freio, por exemplo. A aceleração positiva seria você pisar no acelerador do carro, enquanto a aceleração negativa seria você pisar no freio do carro, tá? Lembrem-se que na física existe velocidade negativa, né? Que significa apenas o quê? Que o móvel está contra o sentido positivo, tá bom? Aqui tem que tomar cuidado com o sinal, porque ó, na hora que eu vou calcular a minha aceleração, que é o ΔV sobre o ΔT, eu vou fazer ó, a velocidade final, que é o menos 4, menos, esse menos aqui é da fórmula, né? Menos a velocidade inicial, que é 6. Então, menos 4 com menos 6 dividido pelo tempo final, que é 5, menos o inicial, que é 0. Então, menos 10 dividido por 5, que vai dar menos 2. É o mesmo raciocínio, tá, gente? Desse daqui da frente, só que aqui a velocidade aumenta, enquanto nesse caso aqui a velocidade diminui. Só que como o número é 2, lá vai aumentar de 2 em 2, aqui vai diminuir de 2 em 2, tá certo? Então, essa é a primeira situação, a gente aprender a calcular a nossa aceleração, tá? E entender que os movimentos uniformemente variados, eles sempre acontecem dessa forma. A velocidade varia, porém a aceleração é constante, tá bom? E aí, gente, a gente chega nas equações do movimento uniformemente variado de maneira geral. A gente já viu essa daqui, que é a equação da aceleração, né, que é o ΔV sobre o ΔT. E aí existem mais 3 equações no M e o V, tá? Que é esse movimento uniformemente variado, que é a equação da velocidade, que é essa aqui, ó, V igual a V0 mais AT, tá certo? Essa equação, gente, ela é utilizada quando a gente quer relacionar a velocidade com o tempo, né? Então, o exercício, ele me deu a velocidade e o tempo. Então, a gente vai utilizar essa expressão aqui, certo? Tem a equação do espaço,
que é a equação que vai ter o tempo ao quadrado, tá? Essa equação é o S igual a S0, que é o espaço inicial, né? Mais V0t, que é a velocidade inicial, mais aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Quando que a gente vai utilizar essa equação? Quando a gente quiser relacionar o espaço com o tempo, tá? Toda vez que o exercício der ou pedir alguma coisa sobre espaço e tempo, a gente vai utilizar essa equação. E a última equação é a equação de Torricelli. Essa equação de Torricelli, gente, ela é utilizada quando não existe nenhuma informação sobre o tempo no nosso exercício. Então, não está pedindo tempo, nem está dando tempo no enunciado. Tá vendo? A equação, ela não tem nada sobre o tempo. Então, toda vez que não falar sobre o tempo, você vai utilizar a equação de Torricelli. Como é que é a equação de Torricelli? V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S, onde ΔS é o nosso deslocamento, tá certo? Então, são as equações que nós podemos utilizar no movimento uniformemente variado, tá bom? E aí, na apostilinha de vocês, né, no PET, tem alguns exemplos de como que a gente utiliza essas fórmulas, né? Aí eu reproduzi esses exemplos aqui para a gente poder resolver, tá bom? O primeiro exemplo vai dizer o seguinte, ó. Um carro parte do repouso, né? Então, se o carro está partindo do repouso, é porque a velocidade inicial dele é igual a zero, tá? E a velocidade, ela vai variar até atingir 30 metros por segundo, então essa daqui é a velocidade final, no tempo de 6 segundos. Aí quer saber qual que foi a aceleração. Você pode usar a equação da aceleração para fazer o cálculo, né? A equação da aceleração, como é que é? Delta V dividido por delta T. Então, vai ficar, ó, 30 menos 0 dividido por 6. Então, 30 dividido por 6, que vai dar 5. Então, a nossa aceleração é 5 metros por segundo ao quadrado, certo? No número 2, ele fala o seguinte, ó. Logo à frente de um veículo que se encontra a 72 km por hora, há um sinal de trânsito no vermelho. O motorista pisa, então, no freio, fazendo o carro parar em 5 segundos. Determine a aceleração imposta pelos freios ao carro. Então, a gente já sabe, ó, que o carro vai parar. Se ele vai parar, a velocidade final dele é zero, né? O tempo é 5. E quanto que vale a velocidade inicial, gente? É os 72 km por hora. Esse aqui é o nosso V0, tá? Porém, como o tempo está em segundos, eu não posso trabalhar com essa velocidade aqui em quilômetros por hora. A gente já viu lá na semana 1 como é que a gente transforma. Para transformar, é só fazer o quê? Dividir isso aqui, ó, por 3,6, tá? Então, a gente vai dividir o 72 por 3,6, que vai dar 20 metros por segundo, tá? Então, a gente vai ter que fazer essa divisão, tá bom? E aí, eu vou fazer o cálculo, a velocidade final, que é 0, menos a inicial, que nesse caso aqui é 20, dividido pelo tempo, que é 5. Então, menos 20 dividido por 5 vai dar menos 4. Por que que é negativo? Porque o carro está parando, né? O carro está freando, então a aceleração é negativa. Ok, gente? Tem um terceiro exemplo, né? Na verdade, esses exemplos estavam divididos lá no PET, eu coloquei tudo na mesma parte, né? Para a gente poder resolver, tá bom? Então, nesse número 3, está dizendo o seguinte, ó. O móvel se move a partir do repouso, então a gente já sabe que a velocidade inicial aqui, ó, é 0, né? Porque toda vez que falar repouso, a velocidade inicial vai ser 0, tá? E ela parte de um ponto, né, com uma trajetória retilínea e com aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado, tá? Então, deu a velocidade inicial e deu a aceleração. Letra A, determine a sua velocidade, ou seja, ele quer saber a velocidade final, né, no instante de 6 segundos. Então, você vai pegar a sua formulazinha, que é o V igual a V0 mais AT, certo? Por que que eu vou utilizar essa fórmula? Lembra que eu falei? Sempre que estiver relacionando velocidade com o tempo, né? Eu quero saber a velocidade final. Então, vou usar a fórmula da velocidade, que é o V igual a V0 mais AT.
O V é o que eu quero, o V0 é 0, a aceleração é 5 e o tempo é 6. Então, 5 vezes 6, 30. 30 metros por segundo é a nossa velocidade, tá certo? Então, dá para você encontrar com essa equação, dá para você encontrar qualquer valor de velocidade em qualquer tempo, tá bom? E letra B, qual a distância que ele percorre durante esse tempo? Ou seja, qual a distância que o móvel percorre no tempo de 6 segundos? Né? Isso que a letra B perguntou. Então, agora, como quer saber distância e me deu o tempo, eu vou utilizar a fórmula do espaço, que é essa daqui, ó. Certo? O S0, gente, que é o espaço inicial, a gente sempre vai fazer ele igual a zero, tá? Então, aqui é zero, beleza? O V0 também é zero, porque falou que ele partiu do repouso. Então, zero vezes o tempo vai dar zero, né? Metade da aceleração, que é 5, vezes o tempo ao quadrado, que é 6. Então, vou fazer o cálculo aqui, né? Vai ficar 36 vezes 5 dividido por 2, tá? Que vai dar 90 metros. Então, quer dizer que durante esses 6 segundos, o móvel percorreu 90 metros, tá bom? Então, é dessa forma que a gente vai utilizar essas equações, ok, gente? E aí, dentro da mesma parte do PET, vai falar também sobre os movimentos que são sob a ação da gravidade. O que é isso, né? Da mesma forma que nós vimos todas essas equações aqui, ó, para o movimento uniformemente variado, certo? Essas equações também são válidas para os movimentos sob aceleração da gravidade. Como assim, movimentos sob aceleração da gravidade? São os movimentos que acontecem, gente, quando a gente solta um objeto e esse objeto cai, né? Por que esse objeto cai? Por que ele não fica parado onde a gente soltou esse objeto? Porque existe uma coisa que a Terra produz que é chamado de aceleração da gravidade, tá? Sempre quando a gente está aqui na superfície da Terra, né? A Terra ao redor dela vai produzir essa região que é um campo gravitacional, tá? E esse campo gravitacional, ele faz com que os corpos sejam atraídos para o centro da Terra. Por isso, toda vez que a gente deixar um objeto solto de uma determinada altura, esse objeto vai cair, porque a Terra está puxando esse objeto para o seu centro, tá? É isso que está acontecendo, ok? Isso acontece, gente, com todos os corpos celestes. Então, com o Sol, com a Lua, se a gente pudesse ir lá para o Sol, se a gente pudesse ir lá para a superfície da Lua, isso ia acontecer do mesmo jeito. Só que com valores diferentes, tá? A gravidade da Terra, como é uma aceleração, ela vai se comportar da mesma forma que esse movimento uniformemente variado, só que a aceleração vai ser o valor da gravidade da Terra, que é aproximadamente 10, tá? A gente utiliza aproximadamente 10. Alguns exercícios pode pedir para vocês utilizarem o 9,8, o 9,9, tá? Que geralmente é 9,8, mais ou menos, aproximadamente a gravidade da Terra, tá? Mas, para facilitar a vida, a gente utiliza o 10, tá? 10 metros por segundo ao quadrado. E não tem mistério, gente. Por quê? Se a gente sabe trabalhar com movimento uniformemente variado, a gente tem que saber trabalhar com a gravidade da Terra. Basta a gente trocar aquele A por G. Então, as equações aqui, por exemplo, ó, no lugar do A, tá vendo esse A aqui, ó? Vou colocar G. É só isso que a gente vai fazer, ok? Esse daqui, gente, é um caso que a gente tem a nossa queda livre, tá? O que é a queda livre? A queda livre, gente, é um movimento que ele acontece quando a gente solta os objetos na superfície da Terra. Então, eu não estou dando velocidade para esse objeto, certo? Eu estou soltando esse objeto. Eu estou abandonando esse objeto, eu estou largando esse objeto. Quando a gente faz isso, gente, a velocidade inicial do corpo vai ser sempre igual a zero, tá? Então, ó, velocidade inicial igual a zero e a aceleração vai ser igual à aceleração da gravidade,
tá? É isso que vai acontecer na queda livre, tá bom? Tem um detalhe aqui, né, gente, que ele fala, ó, quando a gente despreza a resistência do ar, tá? Então, a resistência do ar, ela não vai interferir nesses movimentos, ok? Por que que a resistência do ar não vai interferir? Vamos ver esse vídeo que está aqui com esse link, que vocês vão entender, tá certo? Nesse vídeo, vai mostrar para a gente o seguinte. Deixa eu colocar o vídeo aqui para vocês verem, ó. Ele vai mostrar para a gente que quando a gente trabalha, ó, o vídeo está aqui. Esse vídeo vai mostrar para a gente o seguinte, né? A gente tá, deixa eu baixar um pouquinho aqui para não atrapalhar. O que que vai acontecer? Eu tenho uma bola, tá? E um conjunto de penas. E essa bola e essa pena, elas vão ser soltas de uma mesma altura. Nesse primeiro caso, existe ar, tá vendo? Existe ar. Então, quem que caiu primeiro? A bola, né? A gente sabe disso. Se tem a resistência do ar, gente, o objeto mais pesado, entre aspas, tá? Costuma cair primeiro. A gente sabe disso da nossa realidade, tá bom? Mas não é só isso. Pode ser que eu tenha dois objetos com a mesma massa, tá certo? Então vamos pegar, sei lá, duas folhas de papel, certo? Uma folha de papel amassada e uma folha de papel sem amassar. E vou deixar esses dois objetos caindo de uma mesma altura. A gente sabe que os dois têm a mesma massa, mas quem que vai cair primeiro? A folha que está amassada. Por quê? Porque a folha que está amassada, ela fura melhor a resistência do ar, tá? E a folha que está aberta, não. Ela vai ter mais resistência do ar em torno dela. O que é essa resistência do ar, gente? Essa resistência do ar é aquela mesma força que aparece, por exemplo, no nosso braço, quando a gente coloca o braço para fora, quando a gente está andando num carro, por exemplo. O ar não fica fazendo força no nosso braço? É a mesma coisa, tá? Agora, o que que vai acontecer nesse vídeo, gente? O ar vai ser retirado de dentro desse local. Vai ser produzida uma câmara de vácuo, tá? Tanto que o homem teve que sair dali, porque senão ele não vai conseguir respirar, né? A gente vai retirar o ar lá de dentro, vai retirar tudo que tem lá dentro. E aí a gente vai ver o seguinte: o que que vai acontecer com o movimento da bola e da pena? Já que não vai ter ar. Se não vai ter ar, não vai ter resistência do ar, ok? E aí a bola e a pena vão ser soltas da mesma altura de novo, só que sem a resistência do ar, ok? E aí a gente vai ver o que que vai acontecer. É muito interessante isso, né? Elas vão ser soltas, vamos ver o que que vai acontecer ali, para a gente entender como que isso vai ser feito na física. Olha lá, gente, bola e pena estão sendo soltas da mesma altura, sem resistência do ar, certo? Elas começam a cair juntas e vão juntas até o final. Por quê? Porque não tem resistência do ar. Se não tem resistência do ar, dois objetos soltos da mesma altura caem ao mesmo tempo, tá? No nosso dia a dia é bem complicado da gente ver isso, mas num local que a gente consegue retirar o ar, elas caem ao mesmo tempo. Esse é um grande princípio da física, tá, gente? Se a gente retira o ar, se a gente tira a resistência do ar, esses objetos vão cair ao mesmo tempo, tá certo? Por que que eles vão cair ao mesmo tempo? Porque a gente tem, pela equação, né, pelas equações que nós temos, o que que acontece? Essas equações, elas têm alguma massa, né, nesses cálculos? Não tem massa. Vamos para as equações aqui, ó. Não tem massa aqui, ó. Vamos pegar aqui. Deixa eu pegar uma caneta aqui. Essa equaçãozinha aqui, ó, tem massa aqui? Não. Essa daqui tem massa? Não. Só depende de quem? Da gravidade e da altura, gente, tá? Então é isso que vai acontecer. É muito importante entender que esses casos vão acontecer sempre quando não tem resistência do ar, ou seja, quando a resistência do ar ela é desprezível, tá? Então, o primeiro caso é a queda livre, quando o corpo vai ser solto, tá? Então, a velocidade inicial dele é igual a zero. Esse segundo caso é o caso do lançamento vertical, que é quando o corpo é arremessado para cima.
Então, você pega um objeto e vai jogar ele para cima, né? O que acontece nesse caso, gente, quando a gente joga esse objeto para cima? O movimento dele vai ser assim, ó, para cima, enquanto a gravidade, gente, ela age sempre para baixo, né? Por quê? A Terra está puxando sempre os corpos para baixo. Portanto, quando esse objeto for lançado para cima, a aceleração dele, que é a aceleração da gravidade no caso, vai ser igual, vai ser negativa, tá? Ela vai ser negativa, então por isso tem esse sinalzinho de menos aqui, ó. Beleza? Porque a gravidade dele vai ser negativa. Quando chega na altura máxima, né, num determinado local aqui, a gente sabe também que esse objeto faz o quê? Ele para ele poder voltar, né? Ele não fica paradinho lá em cima. Ele para e volta, tá? Isso acontece sempre quando o corpo atinge a altura máxima. Beleza, gente? Então, essas equações aqui são iguais às equações que nós tínhamos inicialmente, certo? Nós só fizemos o quê? Nós só adaptamos para esse movimento. O S, às vezes, a gente agora vai chamar de H, porque a gente vai trabalhar com altura, tá? Mas se quiser deixar S, também pode deixar, tá bom? Não tem problema não, ok? Então, foi isso que o PET, na semana 2, trouxe para a gente. Trabalhar com as equações do movimento uniformemente variado ou com os movimentos sobre a aceleração da gravidade, tá bom? Aí os exercícios que vocês vão fazer vão estar na página 107 e 108, tá? Do PET volume 2. E aí eu fiz para vocês o número 1, que está dizendo o seguinte, eu acho que eu fiz o 1, o 4, o 1 e o 4. Vocês vão fazer o 2 e o 3, tá bom? Então, 1 está dizendo o seguinte, ó. Um corpo percorre uma trajetória retilínea com aceleração constante de 4 metros por segundo ao quadrado. Então, já deu aceleração, certo? No instante inicial, o movimento é retardado e a sua velocidade vale 20. O que é o movimento retardado, gente? O movimento retardado é quando você pisa no freio, tá? Então, o movimento retardado é quando a aceleração é negativa, tá bom? E o movimento acelerado é quando você pisa no acelerador, ou seja, a sua aceleração é positiva. Então, o exercício, ele fala que no instante inicial, a velocidade é 20. Então, esse 20 aqui, ó, é o nosso V0, é a nossa velocidade inicial, certo? A minha aceleração vai ser 4, mas ela vai ser negativa, porque o movimento é retardado. E o exercício quer saber a velocidade do carro no instante de 3 segundos. Então, vou pegar a minha equação, V igual a V0 mais AT. No lugar do V0, eu vou colocar o 20, né? A aceleração é menos 4, vezes o tempo, que é 3. Então, isso aqui vai ficar 20 menos 4 vezes 3, 12. 20 menos 12, 8. A velocidade vai ser 8 metros por segundo, certo? E na letra B, quer saber qual a distância o carro percorre até parar. Então, olha só, eu já sei que a velocidade inicial dele é 20. Se ele vai parar, a velocidade final dele tem que ser 0, certo? E o A é igual a menos 4. E nessa letrinha B, gente, não falou nada sobre o tempo, tá? Não tem nada a ver com esse tempo de 3 aqui. Ele quer saber qual a distância que o carro percorre até parar. Então, não está falando nada de tempo. Se não está falando nada de tempo, qual é a equação que a gente utiliza? Equação de Torricelli. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado, mais 2A delta S. A velocidade final é 0, 0 ao quadrado, é igual a 20 ao quadrado, mais 2 vezes A, que é menos 4, vezes delta S. Esse 20 ao quadrado é 400, né? 4 vezes 2 é 8, passei para o outro lado positivo. Então, agora eu vou dividir o 400 por 8, o delta S vai dar 50 metros. Ou seja, o móvel vai andar 50 metros até parar, ok? E isso foi o número 1, tá, gente? O número 4, ele fala sobre aqueles casos que a gente acabou de falar, que é quando um corpo ele vai ser lançado para cima ou para baixo, sob a aceleração da gravidade, tá? Então, ele fala, um objeto é atirado verticalmente para cima,
nas imediações da Terra em movimento uniformemente variado, com velocidade inicial igual a 20 metros por segundo. Então, esse aqui é o nosso V0, tá? Considere G, que vai ser a aceleração da gravidade, igual a 10, beleza? Se o corpo, gente, foi lançado para cima, a gente já pode ter certeza que a nossa aceleração vai ser igual a menos 10, tá? Toda vez que ele é lançado para cima, a aceleração é negativa. Se o movimento é para baixo, aí seria positivo. A aceleração seria positiva, ok? Aí vamos ver o que está dizendo na letra A. O que ocorre com o valor da velocidade durante a subida? Né? A velocidade, ela começa no 20 e ela vai tendendo a fazer o quê, gente? Ela vai diminuindo até chegar na altura máxima, onde a velocidade vai ser 0, tá? Então é isso que acontece. Toda vez que um corpo é lançado para cima, ele vai diminuindo a sua velocidade até chegar a 0, tá bom? Aí na letra B está perguntando, quanto tempo o corpo demora para chegar na altura máxima? Para chegar na altura máxima, é só a gente fazer o quê? Fazer com que a nossa velocidade final seja igual a 0, porque é na velocidade final igual a 0 que o corpo está na altura máxima. Então, aqui vai ser 0, ó. Peguei a mesma fórmula, tá, gente? V igual a V0 mais AT. No lugar do V, eu coloco 0, a velocidade inicial é 20, menos, né, a nossa aceleração, que é 10t. Esse menos 10 passei para o outro lado, vai ficar 10t igual a 20, t igual a 2 segundos, certo? Então, o móvel leva 2 segundos para chegar na altura máxima, ok? Tem letra C. Na letra C, quer saber o seguinte, qual será o valor da altura máxima atingida pelo corpo? Se a gente sabe que ele levou 2 segundos para chegar na altura máxima, é só eu pegar a equação do espaço e no lugar do tempo colocar quanto, gente? Colocar o nosso 2. Então, vai ficar o S0 vai ser 0, né? A gente sempre faz ele igual a 0, mais a velocidade inicial, que é 20, vezes o tempo, que é 2, certo? Mais metade da aceleração, que é menos 10, porque o corpo está subindo, beleza? Vezes o tempo ao quadrado, que é 2 ao quadrado. Então, aqui vai ficar 40 menos 2 ao quadrado, 4, vezes 10, 40, dividido por 2, 20. Então, o espaço vai ser 40 menos 20, S vai ser igual a 20 metros. Ok, gente? Então, esse é o espaço que o móvel vai percorrer até chegar na altura máxima, ou seja, a altura máxima dele é 20 metros, ok? A letrinha D, gente, quanto tempo após o lançamento o corpo demora para retornar à mão do lançador? Essa daqui, gente, é só a gente pensar um pouquinho. A gente descobriu lá na frente que o corpo demora 2 segundos para chegar até a altura máxima, né? Então, saiu do ponto de lançamento e chegou até a altura máxima em 2 segundos. Se o corpo demora 2 segundos para subir, ele também demora 2 segundos para descer, tá? Então, qual é o tempo que o corpo vai levar para sair daqui e chegar, voltar nessa mesma posição, né? Voltar para a mão da pessoa que jogou esse corpo. É só a gente somar. Vai ser 2 mais 2, que vai dar 4 segundos, ok? E na letrinha E, está perguntando qual é a velocidade com a qual o corpo retorna ao ponto de lançamento. Então, o que acontece, gente? O corpo, ele saiu da mão da pessoa nessa posição aqui, ó, com velocidade de 20, né? Foi 20 a velocidade inicial dele. E aí, o que acontece? Ele sobe, começa a diminuir, até chegar a 0 aqui em cima, certo? Aí, agora, desse 0, ele vai voltar. Quando ele volta, a gente chega aqui no solo, né, na mão da pessoa, a velocidade com que ele chega aqui embaixo é exatamente igual à velocidade com a qual ele foi lançado, né, que foi de 20 metros por segundo. Tá certo, gente? Então, nessa situação, a velocidade com a qual o corpo retorna é de 20 metros por segundo. Ok?
ok? E aí, gente, ficaram os exercícios 2 e 3 para vocês poderem fazer, tá certo? E aí, essa é a parte da semana 2, é a parte que a gente tem para falar do movimento uniformemente variado, tá certo? E aí, quando a gente fala desse movimento uniformemente variado, a gente tem que ter em mente essa questão da aceleração, tá certo, gente? Se tiver alguma dúvida, é só me procurar e a gente vai esclarecendo essas dúvidas ao longo das semanas, ok? Um beijo para vocês, fiquem com Deus e tchau, tchau.